é ler a palavra de Deus. Eu quero ler 2 textos com vocês, um em Gênesis 11 e um em Gênesis 28. Diz assim o primeiro texto, Gênesis 11. Preste bem atenção, são 2 textos que nós vamos conectá-los nessa manhã. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Aqui está falando de um único idioma. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos ler ainda um segundo texto em Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante, que diz assim, Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você, seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema muito importante: a verdadeira espiritualidade do cristão. Sabe, existem 2 formas de espiritualidade na vida dos crentes. Espiritualidade eu quero colocar aqui como a tentativa que o cidadão tem de viver em comunhão com Deus. Sabe, se você está aqui nessa manhã, dentro de um culto, de alguma forma, você quer andar com Deus. O problema aqui, e que é isso que eu quero começar destacando, é que muitas vezes o caminho que escolhemos para esta espiritualidade, ele é equivocado. Existe um evangelho, um falso evangelho, que ao invés de nos aproximar de Deus, ele nos coloca em rota de colisão com o nosso Criador. Aqui nós lemos 2 histórias. Eu quero destacar 2 nomes, porque acontece em 2 lugares. O primeiro deles, Babel, um lugar de confusão. Babel significa literalmente confusão. A segunda história que eu li gira em torno de um lugar chamado, que Jacó dá o nome de Betel. Observe como as palavras são parecidas, mas
elas caminham muito próxima no que diz respeito à dicção, no que diz respeito a se parecerem, mas são completamente diferentes. Se por um lado Babel é confusão, Betel é casa de Deus, uma casa de paz. Observem a diferença. Na primeira, em Babel, os homens decidiram construir uma torre com as próprias mãos que chegasse até o céu. Uma tentativa de alcançar o céu pelas próprias mãos. E a gente sabe pela revelação da palavra que isso não é possível ser alcançado pelas nossas próprias mãos. Isso é pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Mas esses homens decidem apostar em si mesmos, na sua própria capacidade, até que Deus os confundiu e eles então são espalhados. Babel, como disse, significa confusão. Babel tem como base o esforço humano de chegar até o céu. Na outra história, na segunda história, nós somos confrontados, ou a segunda história confronta a primeira história, que parece que as duas não têm nada a ver, mas tem tudo a ver. A segunda história, ela confronta a primeira história. Ela confronta o esforço humano. E aqui nós temos um homem, no meio de um deserto, vivendo o momento mais difícil da sua vida, depois de enganar seu irmão Jacó, Esaú. Depois de enganar seu irmão Esaú, Jacó sai fugido, com pouca roupa, com pouca comida, sem ter onde parar. Ele para no meio de um deserto. Ele estava tão mal das pernas que ele não tinha nem uma roupa para fazer de travesseiro. Ele faz uma pedra de travesseiro. Mas aqui, nesse contexto em que ele para descansar, Deus lhe dá um sonho. E nesse sonho, ele vê uma escada fincada na terra. E essa escada tocava no céu. E os anjos de Deus desciam e subiam por essa escada. Sabe, Jacó não fez nada para construir a escada. A escada já estava pronta. Jacó apenas teve a revelação de que essa escada existia. De que já existia algo pronto antes dele, que tocava na terra e chegava até o céu. A partir desta revelação, a história de Jacó é transformada e mudada para sempre. Essas duas histórias, elas representam dois tipos ou duas formas de espiritualidade. Existem, e você pode ter certeza que você está numa das duas, tá? Isso já, vamos partir daqui. Existem pessoas que vivem as suas vidas espirituais baseadas em Babel, no seu próprio esforço, na sua própria capacidade. Eu quero mostrar isso, duas formas de ser cristão. A primeira espiritualidade, que eu quero chamar de espiritualidade de Babel, ela é corrompida e sempre termina em confusão, vergonha e frustração. A segunda espiritualidade, ela é focada em Betel e vai levar você ao propósito da sua vida e fazer você encontrar realização e significado na sua vida. Por isso a importância dessa palavra. Porque essa palavra pode, assim como transformou a vida de Jacó, a partir dali, pode também ser um divisor de águas na sua vida. Eu quero fazer um contraste. Eu quero caminhar com você e a gente ir contrastando, fazendo um contraste entre Babel, a espiritualidade de Babel, e a espiritualidade de Betel. Para isso, eu quero começar fazendo um contraste no seguinte assunto: a capacidade da carne versus o favor da cruz. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A capacidade da carne versus... Sabe, eu preciso começar fazendo essa pergunta. Você está tentando se relacionar com Deus
através da sua própria capacidade, da sua própria força, da sua própria autojustiça, ou você tem procurado se relacionar com Deus a partir daquilo que eu chamo do favor da cruz? Enquanto os trabalhadores de Babel estavam exaustos, tentando construir uma torre para chegar ao céu, Jacó estava dormindo, descansando, e teve a revelação de Deus. É uma iniciativa de Deus trazer essa revelação até Jacó. Deus mostra que o caminho para o céu não é construído pelos homens, não é construído pela força humana, mas é construído pelo favor de Deus. Agora, olha que coisa interessante, porque Jacó, ele tem uma sombra da revelação. Jacó vê uma escada que toca no chão, na terra, e leva até o céu, e ele vê anjos subindo e descendo. Fala da experiência, da intimidade de Deus com os homens. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam-se ao nosso redor. Salmo 91 diz: e ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Queridos, esses anjos eles conectam a humanidade a Deus através da ordem de Deus. Há uma escada que faz essa conexão. Quando Jacó olha, Jacó vê uma escada. Quando Jesus vem à terra, João capítulo de número 1, ele tem um contato com um cidadão chamado Natanael. Jesus tem uma conversa com ele, Jesus diz que viu ele debaixo da figueira, e quando Natanael se dá conta daquilo que está diante do Messias, ele fica abismado, e aí no primeiro capítulo de João, para Natanael, Jesus diz assim: você está assustado porque eu te disse? Você está maravilhado porque eu te disse que te vi debaixo de uma figueira? Coisas muito maiores verá. Olha o que Jesus vai dizer para Natanael. Você verá o Filho do Homem. Ele traz essa palavra. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma referência a ele. A escada que Jacó viu agora é revelada por Jesus no início do seu ministério. É como se Jesus dissesse: sabe a escada que Jacó viu? Que os anjos subiam e desciam por ela. Eu sou essa conexão. Eu sou essa escada. É por mim e pela minha obra na cruz que os anjos sobem e descem. O que Jacó vê é uma revelação da cruz de Cristo naquela escada, conectando o homem a Deus. Quem está entendendo isso daqui, diga bem. Isso é uma revelação do próprio Cristo. Jesus está colocando a sua obra na cruz como a única forma de nós alcançarmos o céu. A morte na cruz é um favor de Deus em nossa direção. Escada, ela fala de algo que nos pega de um ponto e nos leva a outro, que está acima daquele que estávamos. Escada eu poderia dizer na minha casa, que para eu subir em cima do telhado eu preciso de uma escada. A única forma de eu chegar em cima do telhado, não existe outra, é por uma escada. A escada é o único objeto capaz de me tirar daqui e me levar lá em cima. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, a sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo 5, Paulo diz assim: pois há um só mediador de um ponto a outro, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aí ele vai dizer como isso é possível. Ele diz: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado a seu tempo. Queridos, a cruz, preste bem atenção, não é uma torre
feita por mãos humanas. A cruz é um favor imerecido que recebemos de Deus. A cruz já está lá. A escada já está lá. Eu só preciso ter a revelação dela. Eu só preciso ter a revelação dela. Sabe, nós estávamos, eu preciso que você compreenda isso. Quando eu falo de esforço humano, preciso que você compreenda que, quando eu digo já estava lá, eu preciso lhe dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Ele, veio dEle, uma ação dEle, de nos resgatar, de nos salvar, de nos purificar e de nos dar esse acesso ao céu. Escute só o que Paulo escreve em Efésios 2:1. Paulo começa assim: vocês estavam mortos nas suas ofensas e transgressões e nos seus pecados, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Seguiam o Espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Ele está falando do passado. Anteriormente, todos nós também vivíamos no mundo. Fazendo o quê? Satisfazendo a vontade da nossa carne, a capacidade da carne. A vontade da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, e como todos os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Escuta o que ele vai dizer agora. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. E ele termina dizendo, porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Quem está entendendo isso? Meu irmão, eu não vou chegar no céu baseado no meu próprio esforço. Não adianta eu chegar diante de Deus com uma lista dos meus acertos. Olha, eu acertei isso. Porque, meu irmão, junto com a lista dos acertos está a lista dos teus pecados. Nós não conseguiríamos. Não, pastor, eu quero viver e eu quero merecer. A Bíblia diz que mesmo que você guardasse toda a lei, isso está em Tiago 2,10, e tropeçasse num único ponto, o texto diz, você se torna culpado de todo o resto. A lei, o esforço humano, só nos mostra e escancara a nossa incapacidade. A gente só chega no céu, querido, pelo favor imerecido, pelo favor da cruz, pela obra da cruz, que nos liga de baixo até em cima. Sabe, você precisa entender isso. Pastor, qual é a minha parte? A minha parte é a resposta. Jacó viu e respondeu aquilo, mas aquilo já estava lá. A minha resposta a esta graça, como Paulo escreve, ele diz, a graça de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, porque a graça de Deus comigo não foi vã, não foi em vão, é o que ele está escrevendo. Ele está dizendo, eu respondi a esta graça. Não se trata, queridos, o céu não se trata de algo que a gente faz para impressionar a Deus. Tudo veio dele. João, escrevendo na primeira carta, 1 João 4,19, ele diz assim, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só respondemos a esse amor. Sabe, eu estou ministrando aqui uma palavra para você e talvez você me considere digno, ou quem sabe uma boa referência para alguma coisa, mas o motivo de eu estar aqui hoje não é sobre mim, mas é sobre a misericórdia, a graça de Deus sobre a minha vida. E quando alguém bate no peito e diz, não, deixa comigo, essa pessoa está em perigo. E nós vivemos um tempo de perigo, onde existe um evangelho, uma teologia de coaching, que está a todo momento te afirmando. Uma teologia que não confronta pecado, mas que te afirma o tempo todo, dizendo o tempo todo para você gritar, eu posso, eu posso, eu posso. Fazer você levantar das cadeiras aqui agora e fazer você dar um brado dizendo, eu posso, eu posso, eu posso. Mas eu quero lhes dizer
que esse evangelho é o evangelho de Babel, o evangelho do esforço humano. Você quer saber o que é o evangelho de verdade? Eu vou lhe dizer. Filipenses 4,12, Paulo escreve assim: eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como passar fome, como ter abundância, como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a diferença. Esse é o evangelho de Betel, da casa de Deus. Um evangelho onde aquilo que faço, aquilo que sou, não é por mim, mas é por Ele. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Amém. E os que olharem para Ele não serão confundidos. Não tem confusão. Não serão confundidos. Sabe, eu me alinho com esse lugar. Sabe, não se apresente diante de Deus com arrogância, olhando para o seu irmão e se achando superior, mais santo, mais bonzão. Sabe, que régua você está usando? Sabe, a régua do outro? A régua do menos pior? Entre os piores, eu sou o menos pior. Que régua é essa? Sabe, do apontar. A minha salvação, ela só é legitimada no favor da cruz. O meu direito, quando eu entendo isso, eu sou livre. O meu direito era o inferno, mas ele se moveu na minha direção. Ele me revelou a escada, ele me revelou Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Não é sobre a capacidade da carne, como está ali, mas é sobre o favor de Deus. Em Jeremias, Deus diz assim no capítulo 9, versículo 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, porque eu sou o Senhor. A glória é dele, sabe? O apóstolo Paulo viveu muito tempo na espiritualidade de Babel, muito tempo. Ele era um religioso, não tinha mais religioso do que ele, e achava que através da sua religiosidade, do seu esforço próprio, ele era íntimo de Deus, ele merecia o céu, ele estava construindo uma torre que o levaria para o céu, até que ele teve um encontro com Jesus, e percebeu que todo o seu esforço em construir uma torre estava errado. E quando ele olha para Cristo, ele tem essa revelação. E aí ele vai escrever Filipenses 3,7. Ele diz assim: porque o que antes para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu considero todas as coisas como esterco, para poder ganhar a Cristo. Ele está dizendo, todo o meu esforço, eu considero esterco, diante da revelação do conhecimento de Jesus. Quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Escute isso em nome de Jesus para a gente aqui sair desse ponto. Já existe uma escada. Já existe a morte de Jesus. Já existe o sacrifício de Jesus. O que você precisa entender é a revelação. Foi Deus que fez em seu Filho. Sabe, com isso, ao invés de eu me exaurir, tentando construir uma torre que me leva ao céu, eu posso descansar, eu posso dormir, em paz me deito e durmo, porque só o Senhor me sustenta. Olha que diferença. O que Jesus disse quando Jesus veio para confrontar
a espiritualidade de Babel e ele foi estabelecer a de Betel, a da casa de Deus, sabe como é que ele começa? Ele começa dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis e sobrecarregados. Do quê? De tentar alcançar um céu com as próprias mãos, de tentar querer ser mais santo que o outro. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o que ele diz? E eu vos darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Escute agora. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que o Senhor diz em Isaías 4:29? Eu sou aquele que fortaleço o cansado e dou vigor àquele que está sem força. Levante sua mão, receba esta palavra. Descanse no Senhor. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. A escada já está lá. Jesus já morreu por nós. É dele e por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos aplaudir esse Senhor. Segunda comparação, a ambição humana versus o propósito divino. Hoje eu estou cheio de perguntinha difícil, né? Sabe aquelas perguntinhas chatas? Mas deixa eu perguntar de novo. Por que você está aqui? Qual é a espiritualidade que te trouxe aqui? Você está aqui por uma ambição pessoal, ou porque você descobriu o propósito de Deus na sua vida? Existe uma porção de gente, olha, mas grava bem isso na sua mente. Existe uma porção de gente que não querem um senhor, querem um sócio. Os dois começam com S, mas são completamente diferentes. As pessoas não querem um senhor, as pessoas querem um sócio. Pessoas que apresentam as suas ambições e diz: Deus, tu é meu sócio. Cumpre a tua parte aqui, ó, no nosso contrato. Mas escute uma coisa que deixa eu desmanchar essa torre. Deus não se faz servo de homem. Deus não se faz, gente. Como diria lá em Joinville, não sei se aqui tem essa expressão, tire o cavalinho da chuva. Deus não se faz servo de homens. Você acha que Deus é teu sócio? Há uns anos atrás começaram com isso. Porque eu estou chamando Deus para a sociedade. E todo mundo achava o máximo. Eu comecei a ouvir, eu comecei a cortar. Pá! Deus não é teu sócio, meu irmão. Deus, ele é Senhor. Deus, ainda que ama nos abençoar, mas ele não é sócio de ninguém, ele é Senhor. Sabe? Mas existem aqueles que entram na presença de Deus com a consciência, sabe? De apresentar as suas necessidades, mas sabendo que Deus é Deus. É entender isso. Senhor, está aqui as minhas necessidades, mas os teus planos são maiores. Está nas tuas mãos. Há uma diferença nisso. Olha o que diz aí 55:6. Busquem ao Senhor enquanto possam achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se para o Senhor e ele terá misericórdia de vocês. Voltem-se para Deus, pois ele os perdoará. Escute agora. Pois os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, também os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós devemos entender que ainda que a gente não compreenda tudo, existe um propósito muito maior para a sua vida. Sabe, cuidado com o evangelho de
Babel que estimula a sua ambição. Um evangelho que mexe com a sua ambição. Esse é o evangelho de Babel, gente. Observe o contraste. Vamos pegar 2 versículos aqui, um de cada história. A de Babel, Gênesis 11:4. Depois disseram, vamos construir uma cidade como a torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. Olha a mentira aqui. Qual é o interesse desse povo? Glória própria. Sua própria ambição. Nós seremos famosos. Nós queremos alcançar o céu, mas a fama é nossa. Nós queremos ser famosos. Olha a diferença agora quando você vai para a outra história. 28:13. Quando Jacó acordou, diz o texto, ao lado dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o seu sócio. Não. Quando acordou, estava ao lado dele o Senhor e disse, eu sou o Senhor. Deus não é sócio, Deus é Senhor. A glória é dele, é para ele. Escute isso. O Deus de seu pai Abraão, tal, seus descendentes serão como o pó da terra. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. A bênção que passa por mim, no outro texto, e eu serei famoso. No de Betel, da casa de Deus, todos serão abençoados por mim, porque a bênção que passa por mim não morre em mim. Eu não sou um receptor de bênção, eu sou um transmissor de bênção. Essa é a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, onde não morre em mim, porque se morrer em mim, é para mim, é a minha ambição que está sendo satisfeita. Mas quando passa por mim, alcança o outro, queridos. Aí nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho, um propósito de Deus para a nossa vida. Não tenha dúvida disso, é ser bênção na vida das pessoas. Um lugar onde o egoísmo não tem vez, não é sobre você, mas é sobre o que Deus pensou a seu respeito. E isso, porque tem gente que acha que eu estou falando assim para crentes e não crentes. Eu estou falando para crentes também. Aliás, a maioria aqui, eu quero crer que todos aqui já tomaram uma decisão pelo Senhor. Senão hoje mesmo você vai poder fazer isso. Mas quando Jesus olha para os religiosos da sua época, olha o que diz Mateus 23:5. Olha o que Jesus vai dizer. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Esses eram os religiosos da época. Eles queriam a fama, a espiritualidade de Babel. Ele continua dizendo, eles fazem seus filactérios bem largos. Não sei se você sabe o que é um filactério. Filactério era uma bolsinha de couro que era minúscula. E ali dentro tinha porções da palavra de Deus. E eles penduravam aquilo na testa e também no braço. Mas eram bolsinhas de couro pequenas. Mas olha o que o Jesus está dizendo. Eles fazem os seus filactérios bem largos. Os caras estavam andando com uma mochila na testa. Os caras estavam andando com uma mala de rodinha no braço. Só para mostrar para os outros. Só para mostrar para os outros. E as franjas de suas vestes são bem longas. Aí Jesus vai denunciar. Eles gostam do lugar de honra. E dos banquetes. E dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças. E de serem chamados de mestres. Jesus está denunciando aqueles que querem a fama para si. É uma espiritualidade. A espiritualidade de Babel se baseia no eu quero aparecer. A fama é minha. Sabe? Mas a espiritualidade de Betel é fazer o nome de Deus conhecido em todas as nações. É o nome de Deus, sabe? Deus me amou e me deu uma santa vocação. E essa santa vocação é compartilhar aquilo que Ele já fez. Sabe, apresente sua vida diante de Deus, sabe, como se fosse um papel em branco e diga, Senhor, eu quero viver uma história que Tu escreveste para mim.
Eu posso lhe dizer uma coisa: a arrogância humana ela é tão afiada que Deus escreveu uma história que eu chamo de propósito. E quando a gente vive a história escrita por Deus, nós estamos vivendo o propósito de Deus. Mas a maioria de nós fecha a história de Deus e decide escrever com as próprias mãos a sua própria história. Decide dizer, não, para chegar no céu eu levanto uma torre. Eu quero ser famoso. Eu quero alcançar com a minha própria força. Querido, viva a história de Deus. Sabe, a palavra de Deus nos diz no Salmo 139:16. Os teus olhos, ó Senhor, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes mesmo que esses dias existissem. Eu levanto de manhã e eu digo, Senhor, o que tu já escreveu para mim nesse dia? Eu quero viver exatamente isso. Eu quero estar debaixo da tua mão, vivendo o teu propósito. Livra-me de mim mesmo. Não permita que eu viva uma história que eu estou rabiscando, mas que eu viva o plano eterno que tu tem a meu respeito. Oh, aleluia. Isso, queridos, é disso que eu estou falando. É de propósito divino e não de ambição humana. Mas eu ainda posso continuar mais um ou dois contrastes aqui com você nessa manhã, entre a espiritualidade de Babel e a espiritualidade de Betel. E o terceiro é o egocentrismo versus consagração. Vamos ver juntos? Egocentrismo. Fala para quem está perto, você não falou, não ouvi a sua voz, você está dormindo? Você está firme aí? Como é que está? Então se você está vivo, você vai falar agora com o pastor. Vamos juntos? Egocentrismo. O egocentrismo nada mais é do que a síndrome do sol. Tudo gira em torno de mim. O egocentrismo, eu sou o centro do mundo. Tudo deve girar em torno do meu bem-estar. E a consagração? Consagração nada mais é do que Deus, eu me rendo. Consagração é isso. Mateus 16:25, Jesus diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha só o texto aqui. Gênesis 11:4. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso. Escute agora. E não seremos espalhados sobre a face da terra. O que essa frase quer dizer? Eles estão dizendo, aqui está bom. Aqui é a nossa zona de conforto. Eles não querem nem saber se Deus tem um propósito para a vida deles. Nós não seremos espalhados, vamos ficar aqui. Aqui é bom demais, está tudo certo. Eles querem ficar ali, eles querem ser famosos, eles querem alcançar o céu com o próprio esforço, eles não querem saber se Deus tem um plano. Gira em torno deles. Agora olha a diferença na outra história para Jacó. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para norte, sul, leste e oeste. Enquanto os de Babel estão dizendo, não seremos espalhados, nós vamos ficar aqui. Aqui está bom. É igual Pedro quando viu a visão de Jesus e viu à sua direita Elias, à sua esquerda Moisés, e ele disse, vamos construir uma cabaninha, uma tenda, e vamos ficar aqui está bom demais. Jesus olhou, Pedro, tu não está sabendo, tu não está entendendo. Tu recebe a revelação e espalha sobre a terra. Não é sobre o teu bem-estar, mas é sobre o propósito. Em Betel, eu estou pronto para ir onde quer que Ele queira que eu vá. Em Betel, Deus está no controle da minha vida. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Sabe, Deus está no controle. Quem vive em Babel quer se apegar a si mesmo, mas quem vive em Betel está pronto para servir. Olha o que diz Mateus 20:26. Não será assim entre vocês, pelo contrário,
Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Escute, Babel é eu, é o meu bem-estar, as coisas têm que girar em torno de mim. Ai, não gostei, não faço, não entro, não, tudo em torno da pessoa. Ela ou ele, ou seja lá quem for, coloca tudo para girar em torno dele. Ele quer uma igreja que gira em torno dele, ele quer uma família que gira em torno dele, ele quer ser o sol, ele quer um trabalho que tudo gira em torno dele, tudo em torno dele, em torno dela. Mas o Senhor está dizendo aqui, deixando claro, em Babel você é o centro, mas em Betel você é o servo. Você é o servo. Sabe, eu vivo em Betel, gente. Eu aprendi isso desde muito cedo, que eu tinha que viver o propósito de Deus, sabe? E de compreender isso. Eu estou a 550 quilômetros do lugar onde eu nasci. Eu não estou falando que você vai precisar mudar de cidade, mas você precisa entender que para cada um de nós, Deus tem o seu lugar. Você precisa entender que você precisa estar no centro da vontade de Deus, nem que você tenha que abrir mão de coisas. Quem está entendendo isso? O sentido da vida está no propósito, e o sentido do propósito está no serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é a lógica. Finalmente, ainda um quarto contraste entre Babel e Betel, a soberba versus o quebrantamento. Olha como é que era em Babel. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um povo só e falam uma só língua. Escute isso. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. É triste demais Deus olhar para aquilo que o homem está fazendo e chamar de isso. Eles estão construindo isso. Gente, isso é um pavor para a minha alma. Deus olhar para o meu casamento e dizer: é isso que vocês estão construindo? Deus olhar para a minha paternidade e dizer: é isso? Deus olhar para o meu pastorado e dizer: é isso? Deus me olhar como homem e dizer: é isso aí? É isso que você está construindo? É isso? E Deus nos livre, gente. O isso é nosso, mas o dele não. O dele é plano perfeito. O dele é maravilhoso. Que Deus tenha misericórdia de que aquilo que você esteja fazendo seja isso para Deus. Quando Deus olha e diz: em breve nada poderá impedir o que planejam, talvez você pense que é uma afirmação de Deus falando do poder dos homens. Não, gente. O que Deus está deixando claro aqui é que eles estavam tão obstinados naquilo que eles estavam fazendo, que chegaria um momento em que eles não ouviriam mais a palavra, a voz de Deus. Isso é outra coisa que apavora o meu coração. E eu digo: Senhor, que aquilo que eu estou empenhado em fazer, não tire de mim a capacidade de ouvir a Tua voz. Tem gente que fica tão empenhado naquilo que está fazendo, que não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe, tão obstinado por aquilo. Agora olha o contraste. Deus se revela para Jacó enquanto ele descansava. Olha que diferença. Eles estão obstinados. Jacó está dormindo, gente. Jacó está descansando. Você lembra de uma canção que para mim é uma poesia? Tem uma parte dessa canção, você vai lembrar, diz assim: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Aí Deus diz assim: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
sabe, descansar. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Aonde? No descanso. No descanso. O Senhor está no descanso. Jacó estava descansando e Deus fala com ele: você precisa descansar mais. Essa loucura vai roubar sua alma, sua saúde. Você precisa descansar mais. E quando ele vê aquilo, ele teve medo. Ele diz: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta do céu. Na manhã seguinte pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou de pé como coluna e derramou um óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Aquele lugar, um Deus que fala enquanto eu descanso. Deus não havia pedido nada para ele. Deus revelou para ele e lhe fez promessa. Revelou a escada e lhe fez promessas. Deus não pediu nada. Mas sabe o que ele faz? Na casa de Deus há um coração quebrantado, espontâneo, que responde. Sabe? Lá em Babel, ninguém faz voto com Deus, porque não precisa nada de Deus. Lá em Babel é o eu posso. Mas aqui em Betel não. Então Jacó, diz o versículo 20, fez um voto dizendo: olha que voto simples. Se Deus, olha como eu não tenho ambição nesse voto. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá do santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Alguém pode dizer: finalmente, né? Ele decidiu seguir a lei, né, que mandava que todo mundo entregasse o seu dízimo. Meu irmão, a lei aparece em Moisés, no mínimo, 400 anos depois disso daqui. Só que não tinha lei, não tinha uma obrigação. Espontaneidade. Quebrantamento. Se o Senhor fizer, se o Senhor me dá. Sabe, Jacó aqui ele faz 3 pedidos simples. Olha só, nesses 3 pedidos depende toda a raça humana. Ele pede segurança para ele viajar e voltar um dia para a casa de seu pai. Ele pede roupa, que tu me des roupa e que tu me dê comida. É isso que ele pede. Esse é o voto de Jacó. Mas ele fez com um coração tão puro, tão quebrantado diante de Deus. E quando você lê a história de Jacó, você descobre que ele se tornou um dos homens mais prósperos da sua geração. Porque Deus derramou sobre ele. Porque o seu coração não era um coração de ambição. O seu coração era dizer: tu serás o meu Deus. Tu serás o meu Deus se eu só tiver roupa, comida e ir e vir. Tu serás o meu Deus. Então o Senhor disse: se eu vou ser o teu Deus no pouco, então eu também serei o seu Deus no muito. Se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha que coisa preciosa isso daqui. E sabe qual que é o resultado? O contraste do final das duas histórias. Babel termina em vergonha, confusão e frustração. Olha como termina. Assim o Senhor os dispersou dali, e por isso foi chamado Babel, porque o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Sabe, eu quero terminar ainda chamando a sua atenção para uma última verdade. Que Deus te livre de migrar, ok? De Betel, da casa de Deus, para Babel. Que Deus te livre de você estar hoje alinhado com os propósitos de Deus e amanhã buscar uma espiritualidade que está aí,
sendo vendida de forma equivocada. Sabe como é que termina a história lá de Betel, da casa de Deus, com Jacó? 28:15. Eu estou com você, diz o Senhor. Eu cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Meu Deus do céu. O que é a casa de Deus? Os que entregam as suas vidas no altar do Senhor têm sempre o respaldo do Senhor. Eu quero relembrar com você o que é a espiritualidade de Babel e o que é a espiritualidade de Betel. Vamos juntos. Coloca aí, querido. Babel, capacidade da carne, ambição humana, egocentrismo, soberba. E a espiritualidade, pastor, de Betel, da casa de Deus, favor da cruz, propósito humano, consagração e quebrantamento. Qual é a espiritualidade que você está vivendo? Eu gostaria que você fosse sincero. Isaías 30, versículo 1, Deus diz assim, isso aqui é muito sério. Ele diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, que fazem acordos sem a minha aprovação, para ajuntar pecado sobre pecado. É interessante, porque o texto fala de filhos. Daqueles que um dia conheceram o Senhor em Betel, mas agora migraram para Babel. E agora são os filhos obstinados, os filhos do esforço humano, que executam planos que não são de Deus, e que dizem, vai dar certo, porque Deus está comigo. O Deus sócio. O Deus sócio. E tem a capacidade de dizer, não sei porque está acontecendo, Deus permitiu. A capacidade de colocar a culpa em Deus. Irmão, você está entregue aos teus próprios pensamentos. Não fala de Deus, não coloca Deus nessa confusão, porque Deus não está em Babel. Deus está em Betel. E em Betel não tem confusão. Em Betel tem paz. 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 Gloriosa paz. Estamos nesse tempo, sabe, de jejum. Que você coloque os seus sonhos e planos na mão de Deus. E que você viva em Betel. Deixa eu terminar fazendo uma pergunta para você. Como é que está a sua vida? Seja sincero e sincera em responder. Tem paz aí? Ou é só confusão? Só confusão. Uma espiritualidade mística, onde você coloca Deus onde você quer colocá-lo, onde você diminui Deus e coloca dentro do bolso, e isso vira uma salada. Isso cansa, isso deixa exausto. Aí tem pessoas que dizem assim, chega, não sei, eu não vou mais na igreja, parece que depois que comecei a ir, parece que piorou. Querido, é que a tua espiritualidade está completamente distorcida. Eles falavam todos a mesma língua. E me preocupa as igrejas, porque os crentes falam tudo, nós temos nosso idioma, né? Ô varão, a gente tem um idioma, tá na bênção. A gente fala tudo a mesma língua.
Mas eu queria lhe dizer, a gente vive uma espiritualidade para nós mesmos. Você sabe o que significa a palavra igreja, literalmente do grego? Chamados para fora. Quem nesse ano veio na igreja por causa de um convite seu? Quem? Nós nos fechamos. A igreja é para mim. É só para mim. Eu sou o receptor, não transmissor. E a vida vai virando aquele balaio de gato. Aquela confusão. Aquela coisa. Babel corre nas veias. Esforço humano. Ah, pastor, mas é tudo isso para a gente chegar no céu. Mas não, gente, Betel é diferente. Betel é um lugar de paz, onde a gente dorme e descansa, porque o Senhor está conosco. Quando Jacó acordou, ele disse: o Senhor estava ao meu lado. É o Deus que senta na cabeceira da cama e espera você acordar. É o Deus que trabalha enquanto você dorme, não enquanto você está correndo de um lado para o outro, desesperado, tentando construir uma torre para chegar no céu, por merecimento. Não, queridos, não. Deixa eu encerrar esta mensagem com o último versículo, 1 Coríntios 14, 33. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Porque Deus não é Deus paz. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Assim como Jacó, nessa manhã, Jacó deitou para dormir. No momento mais lascado da vida de Jacó. Fugindo do irmão, queria matá-lo. Não tinha roupa suficiente. A roupa que ele tinha numa sacola é para se cobrir, porque no inverno a temperatura vai a 0, mas não tinha roupa suficiente para se cobrir e fazer um travesseiro. Fez uma pedra de travesseiro. Tinha comida talvez para mais 1 ou 2 dias. E estava desesperado, achando que ia morrer, porque estava sendo caçado. Ele já pensou tudo isso ao mesmo tempo. Mas é nesse lugar, nesse deserto, que Deus encontra ele descansando. E quando ele descansa, Deus fala: descanse no Senhor, e toda confusão será dissipada, e a paz que excede todo entendimento, alcançará a tua casa. Você está sentindo o peso dessa palavra? Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa manhã.